Olá pessoal, meu nome é Thiago, gravando vídeo mais uma vez aqui para o canal para fazer assim uma simples digressão e espero que ela possa ter alguma valia para as pessoas que assistirão. Bom, mais uma vez, como eu tento fazer todos os finais de ano, eu li novamente a Divina Comédia de Dante, eu usei essa edição aqui, tá? Da editora 34. Bom, mas mais que a leitura da própria Divina Comédia, o que a literatura me chama a atenção e que nós devemos observar na leitura de uma grande obra? Bom, hoje está muito em voga a leitura de obras clássicas, porém as pessoas às vezes fazem uma leitura rasa dessas obras, por isso eu citei a Divina Comédia, o que vai fazer com que você passe apenas pela obra e não observe todo o conteúdo contido nela. Então, por exemplo, existe uma série de simbolismos que, se você não observar, você não entenderá a obra ou terá um entendimento precário ou incorreto. E por que eu digo isso? Porque o ser humano ele aprende e intelige através da utilização de símbolos, mesmo que nós não percebamos isso. Por exemplo, quando nós associamos uma cor a determinada marca, uma música a determinado produto. Da mesma forma, isso acontece na literatura. Então, se nós não começarmos a perceber certos arquétipos nas obras, a sua leitura não vai passar de mera perda de tempo para aqueles que estão lendo. Então, por exemplo, citando aqui a Divina Comédia, por exemplo, vocês vão ver que durante toda a obra existe uma divisão ternária na forma que ela é escrita, né? Com exceção do inferno, existem 33 cantos, tanto no purgatório quanto no paraíso. Se nós pegarmos, por exemplo, os círculos do inferno, nós teremos 9 círculos no inferno, 9 círculos no purgatório. É claro, existe o antipurgatório, mas eu estou falando propriamente dos círculos do purgatório. No céu, a mesma forma. E aí, se nós começarmos a observar essa estrutura ternária, ela pode nos levar a silogismo de Aristóteles, né? Premissa maior, premissa menor e a conclusão. Não só isso, se nós ultrapassarmos essa visão dessa estrutura ternária e regredirmos um pouco, nós vamos observar que essa era a estrutura dentro do próprio cristianismo, entre Pai, Filho e Espírito Santo. E às vezes, as pessoas, por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas indicando a leitura da Divina Comédia sem falar que ela é uma obra cristã, ou sem dar ênfase no cristianismo contido numa obra dessas. E se você faz essa leitura, é claro que você pode fazer uma leitura da Divina Comédia não sabendo disso, porém, a sua leitura, o seu entendimento em relação à obra sempre será incompleto. E eu comecei a perceber essas estruturas, principalmente depois que eu me tornei católico, tá? Porque o catolicismo é puro simbolismo, tá? A missa é a maior criação literária e simbólica da Idade Média, como assinalou o próprio Otto Maria Carpo na sua obra A História da Literatura Ocidental. Então, o que eu queria registrar aqui é que mais uma vez eu leio essa obra e eu finalizando ela aqui mostra como que é necessária sempre mais de uma leitura nessas obras clássicas. Se nós pegarmos Homero, né, Isíodo, se for feita uma leitura rápida e sem esse detalhamento, essa leitura vai ser pífia, digamos assim. E essa percepção e entendimento desses simbolismos são tão
importantes, não só essa estrutura ternária que eu trouxe aqui, mas, por exemplo, certos arquétipos relacionados por exemplo, ao mito do herói, ou na própria comédia, nós vemos um simbolismo muito característico que vai desde a Bíblia até as séries, né? Vou citar aqui uma série como Era Uma Vez, Once Upon a Time. Então, vou citar um arquétipo aqui, o seguinte. Por exemplo, Jesus Cristo desceu aos infernos, né? Após a sua crucificação, a própria Bíblia diz isso. Se nós formos pegar os clássicos, Odisseu desceu ao inferno, Hércules desceu ao inferno. É essa série que eu disse, né, que mistura contos de fadas, o Era Uma Vez, ela vai mostrar também a descida da personagem principal ao inferno. Ou seja, essa estrutura, esse arquétipo de ser necessário descer ao inferno, para que nós possamos então nos elevarmos, seja moralmente, psiquicamente, a própria Divina Comédia com Dante, que é guiado por Virgílio, e depois por Beatriz, depois por São Bernardo, né? Então, essa própria estruturação, ela está contida em várias obras, não só da literatura, como do cinema, né? Podemos citar outro exemplo aqui. Muitas pessoas, às vezes, assistem filmes como O Senhor dos Anéis e não conseguem entender a estrutura, seja do filme, seja do livro. E ali, se nós nos atentarmos ao simbolismo, nós vamos perceber também que Gandalf desce ao inferno e depois ressurge. Ou essa estrutura ternária que existe dentro do Frodo, do Gandalf e do Aragorn, nós poderíamos dizer uma representação de Cristo, né? Cristo como aquele que se oferece, Cristo como rei e Cristo como sacerdote. Então, digamos, a minha dica do vídeo hoje seria: toda vez que você for ler uma obra, assistir um filme que tenha grande profundidade, não deixe de perceber esses simbolismos contidos nas obras, porque eles vão te ajudar não só a entender a obra, como também nos ajudará a transpor aquilo que nós aprendemos, porque muito desses arquétipos fazem parte da nossa própria vida, né? Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas, elas têm essa dificuldade, né, de perceber esses símbolos dentro das obras, o que faz com que o entendimento seja bem prejudicado ou, digamos, totalmente prejudicado, porque você vai se ater à, à obra, ao texto frio, digamos assim. Então, sempre que vocês forem ler essas grandes obras, estejam atentos aos simbolismos contidos, porque quando você menos esperar, você vai perceber: isso aqui eu percebi em tal obra, isso aqui eu percebi. Então vai te ajudar até mesmo a fazer um link desses simbolismos que permeiam a história da humanidade, né, da literatura. Espero que esse vídeo tenha sido interessante. Um abraço e até a próxima.